Fala pessoal, tudo bem? Eduardo na área do canal Trader em 1 Minuto, começando mais um Palp Trader de domingo, dia 27 de março. Dia 27 de março, a gente aí tentando achar algumas oportunidades aí no mercado, né? Já que estamos em data FIFA, as coisas ficam um pouco mais complicadas, ficam mais reduzidas aí pra gente, né? Encontrar algumas partidas de valor. Então, esse programa ele tem exatamente esse objetivo de ajudar você aí a encontrar uma partida, ver se ela também se adapta aos seus métodos de trabalho aí, aos mercados que você trabalha, para não ficar parado, né? Até a gente voltar aí às competições grandes, principais, que se Deus quiser, semana que vem as coisas voltam ao normal. Ainda não no começo da semana que vem, porque ainda tem mais uma rodada de eliminatórias, tanto da América do Sul quanto da Europa, mas acredito que no próximo final de semana as coisas já começam a voltar ao normal com as competições principais de Europa. Já estamos chegando perto também já do final dos estaduais aqui no Brasil, começando já um Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana e vai até o final do ano, onde é a cereja do bolo, né? A Copa do Mundo aí que nós vamos ter ali no meio de novembro, meio de dezembro também, vai ser no Catar, que é um pouco diferente das Copas normais, que é sempre no meio do ano, né? Mas dessa vez, como é no Catar lá, tem problemas de temperatura muito altas no meio do ano, então eles acabaram fazendo essa Copa aí no final do ano, né? Bom, dito isto, antes de eu falar dos jogos que eu encontrei para domingo, vamos falar então de sábado. Como é que foi o sábado de vocês aí? Comenta, deixa um comentário aí, conta como é que foi a sua análise, como é que foi, se deu certo, deu errado, o que faltou para dar certo, o que deu certo, enfim, comenta aí com a gente, que a gente em seguida já interage com vocês e a gente vai fortalecendo o nosso movimento aí de apostadores, traders, que gostam dessa profissão, porque eu sempre falo nos meus vídeos, isso é uma profissão, tá bom? Então vamos lá, os jogos de sábado, os que eu trabalhei, eu fiz 2 amistosos e fiz um jogo do Campeonato Paulista. Dos amistosos eu trabalhei Inglaterra e Suíça, o jogo foi 2-1 para a Inglaterra, né? A Suíça saiu na frente, a Inglaterra empatou e depois a Inglaterra virou o jogo, né? Foi um jogo muito bom, um jogo bem interessante. Eu esperava essa dificuldade da Inglaterra em jogar contra a Suíça. A Suíça se classificou, eliminou a Itália na fase de grupos da classificatória para a Copa do Mundo, né? Então a Suíça está com um time bem organizado, saiu na frente no jogo. Foi um jogo bem complicado assim para a Inglaterra. É dentro do que eu imaginava, né? Depois teve então Holanda e Dinamarca com a volta do Eriksen, né? Voltando aí aos gramados depois daquele mal súbito que ele teve, ele entrou no segundo tempo, fez um gol. O jogo foi bem interessante também, foi 4-2, se eu não me engano, ou 4-3 para a Holanda. O jogo foi bem movimentado também, esse aí eu trabalhei. E por último, o último jogo do dia teve Palmeiras e Bragantino. Palmeiras e Bragantino. O jogo também foi difícil para o Palmeiras. Vocês que acompanharam, quem acompanhou o jogo, viu que o Bragantino, em grande parte do jogo, teve a posse de bola, o domínio da partida, né? E o Palmeiras foi cirúrgico aí nas suas finalizações e conseguiu a vaga de novo aí para a final pela terceira vez consecutiva, né? Tá na final aí o Palmeiras. Um jogo bem bom, peguei um back também Palmeiras, peguei o gol do Bragantino e os outros jogos também anteriores que eu não comentei, acabei pegando também back, peguei gols, né? E acabou dando tudo certo. Comenta aí com a gente então como foi aí o seu sábado, tá bom? Então tá, vamos para domingo, vamos falar de domingo, vamos ver o que eu encontrei aí pra gente no domingo. Gente, eu encontrei então três partidas, são 3 partidas de campeonato estadual, né, aqui no Brasil. Começa então às 4 da tarde, tem Fluminense e Botafogo, às 4 da tarde. Fluminense ganhou o primeiro jogo de 1-0 do Botafogo, né, jogando no estádio do Botafogo, foi 1-0. E a odd no resultado final está pagando 1,87 para o Fluminense e 5,10 para o Botafogo. Eu acho que é isso. Eu acho que o Fluminense tem uma defesa muito boa. Por pouco o Fluminense não entrou na fase de grupos aí da Libertadores, né? O time começou muito bem.
Ele soube aguentar a pressão do primeiro jogo contra o Botafogo, lá no Engenhão, né? E acabou saindo com a vitória. Vejo sim o Fluminense favorito nessa partida. O Fluminense joga no Maracanã. Acho que essa odd está certa, 1.87. Talvez a do Botafogo não estivesse 5.10, talvez estivesse um pouco menos. Mas eu acho que é isso. Não vejo jogo para muitos gols. Não vejo jogo para muitos gols. Faltou um pouco de... Eu vi a partida, a primeira, faltou um pouco de qualidade nos dois times. Eu achei que ficou muito brigado. Muitas chances desperdiçadas. Então faltou um pouco de qualidade. Vocês vão ver a partida, talvez se repetir aí essa falta de qualidade. Não foi só a primeira vez, o primeiro jogo de ida também foi assim. A odd do over 0.5 está pagando 1.09 e do over 1.5 está pagando 1.44. Também acho que é isso. Acho difícil um jogo para muitos gols. Também, claro, vai depender da proposta do Botafogo. Se ele se abrir demais, talvez o Fluminense em contra-ataque consiga achar alguns gols. Mas vejo um jogo bem truncado aqui. Talvez você que trabalha com o mercado de under dê uma olhada na partida, ver se de repente possa em algum momento se desenhar essa possibilidade de under, né, na partida, que aí de repente consegue tirar uma graninha, tá? Também às 4 da tarde, já em São Paulo, Campeonato Paulista semifinal, São Paulo e Corinthians. O jogo é no Morumbi, São Paulo conquistou aí esse mando de campo, né, em função dos resultados nas quartas de finais. Nas quartas de final, e o São Paulo tá o seguinte, resultado final 2,44, 2,44 para o São Paulo e 3,40 para o Corinthians. Também acho que é isso. Tanto São Paulo quanto o Corinthians sofreram um pouco para poder passar de fase. O São Paulo saiu perdendo para o São Bernardo, depois acabou fazendo 4-1, mas quem viu o jogo viu que a coisa não foi tão fácil assim, né? O jogo do Corinthians com o Guarani, achei até que o Corinthians fosse se sobressair mais que o Guarani na partida. O jogo acabou 1-1, a decisão foi para os pênaltis, né? E o Corinthians ali no finalzinho das cobranças de pênalti acabou conseguindo a vaga. Então os dois se classificaram daquele jeito, né? Vejo o São Paulo um pouco favorito pelo momento. O São Paulo não jogou bem realmente contra o São Bernardo, mas pelo fator casa, não sei, eu acho que por ter sofrido um pouco menos, não ter sofrido nada não, ele sofreu, mas sofreu um pouco menos que o Corinthians contra o Guarani. Vejo um pouquinho de favoritismo para o São Paulo. Não vejo um favoritismo ao ponto de um back a São Paulo, não. É aquilo que eu falo sempre nos meus vídeos, clássico, as coisas se nivelam, né? Infelizmente, às vezes você espera uma partida boa, no entanto, acaba não entregando aquilo que a gente imaginava, né? Então, vejo um jogo para gols, talvez não tanto, talvez 2 gols, um gol. O mercado de over 0.5 está pagando 1.11 e o mercado de over 1.5 está pagando 1.50. O mercado aqui está dizendo que realmente é um jogo mais complicado de poucos gols, né? Pode ser. Eu vejo um gol nessa partida. Eu vejo pelo menos um gol. Um gol eu vejo, não sei de São Paulo, de Corinthians, mas pelo menos um gol eu vejo. Não consigo cravar um back nem a São Paulo e nem a Corinthians, pelo momento das duas equipes, né? Não consigo cravar, mas o mercado de gols é interessante. Talvez dê uma olhada em ambas marcam nessa partida, né? Se talvez uma equipe faça um gol no começo, a outra tenha que ir para cima, talvez o jogo comece a abrir e seja interessante para você que trabalha com esse mercado. Enfim, clássico, né, gente? O clássico fica difícil da gente fazer algumas previsões e cravar muita coisa, né? Mas sugiro o mercado de gols, Essa odd aqui do over 0.5 tá 1.11, ela tá, acho que até um pouco alta, acho que ela podia arrancar com 1.07, talvez. Não sei, vamos dar uma olhada, né? Bom, depois então tem às 6 da tarde, mais conhecido como 18 horas, tem Atlético Mineiro e Caldense pela semifinal do Campeonato Mineiro. O primeiro jogo o Atlético ganha de 2-0, 2 gols do Hulk, né? E agora tem o jogo de volta. E o resultado final está marcando 1.14 para o Atlético Mineiro e está marcando 5 para a Caldense. A Caldense é um timezinho bem interessante, tá? É um timezinho de alguns jogadores experientes, não se afobam muito, toca uma bola boa, né? Mas o Atlético está vivendo um momento muito bom, muito bom. As coisas têm dado certo ainda tá com aquele futebol do ano passado, então as coisas ainda estão encaixadas, né? Apesar da mudança de treinador, mas o Atlético continua agudo, continua para frente, né? Vejo condição aqui de vitória do Atlético.
O primeiro jogo foi 2-0. Então, um back goleada não sei, porque a Caldense é um timezinho bem interessante. Back goleada talvez, não sei. Vai depender da proposta da Caldense aí, né? Arrancando com 2-0, se ela vai sair, se não vai. Vamos ver dentro da partida. Over 0,5 está pagando 1,04 e o over 1,5 está pagando 1,22. Acho que é isso também. Acho que o Atlético tem chances de fazer pelo menos uns 2 gols nesse jogo. Vejo favoritismo total. Dificilmente trabalhar em back aqui Atlético, porque hoje está 1,14, né? Só se surgir de repente uma possibilidade de um gol da Caldense por algum erro aí de defesa e essa odd suba um pouco e depois entrar no mercado, mas trabalhar em back aqui tá meio complicado com essa odd 1,14, né? Mas se tiver muito valor, se tiver muita pressão, é 14%, né? É 1,14. Aí fica a seu critério para dar uma olhada, tá? Gente, enquanto estamos em data FIFA, realmente essa escassez aí de partidas, né? Foram essas 3 partidas que eu encontrei para passar aí para vocês. Semana que vem agora já tem também as eliminatórias da Europa, da América do Sul, algumas partidas nessas competições, né? Vão ser bem interessantes, são partidas importantes. Tem Portugal também decidindo a vaga contra a Macedônia do Norte. Tem agora nas eliminatórias da América do Sul, são três países para a vaga da repescagem, porque as 4 seleções já se classificaram e a 5ª vai para a repescagem, né? Então ali tá Peru, Chile e Colômbia, se eu não me engano, os 3 estão brigando por essa vaga. Vai ser bem interessante, vai ser bem interessante os confrontos. Mas isso é conversa já lá para terça-feira, tá bom? Um ótimo domingo para você, muita calma, muita tranquilidade. Se não tiver com seus métodos, não faça nada, desligue o computador, desligue a TV, vai ler um livro, vai ver uma televisão, vai fazer uma outra coisa, vai se divertir. Se você achar uma oportunidade, que tenha uma boa sorte, que consiga belos greens e sempre vai ter jogo, não esqueça disso, tá? Sempre vai ter jogo, gente, tá bom? Um bom domingo, cuide-se bem. E segunda-feira, amanhã, tô aqui de novo para passar para vocês o que eu encontrei de partidas, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.